Gurizada, bom dia. Hoje é 23 de janeiro, um sábado aí de muito futebol. Tô trazendo aqui mais um vídeo aqui nessa manhã de sábado já para estar comentando sobre todos os jogos que vão acontecer no dia de hoje e rapidamente falar aqui sobre os jogos de ontem. Nós tivemos aqui Levante e Real Valladolid, que foi um jogo que eu falei que ele era muito fraco tecnicamente e que a única coisa assim que podia talvez dar algum lucro, algum valor seria esse aposta a favor do Levante, talvez protegendo no empate, né? E o jogo acabou em 2-2. Então quem entrou no Levante ou empate aqui ou entrou no Draw no Bet não teve prejuízos. Foi bem tranquilo aqui para se trabalhar esse mercado, né? Porém, acredito que a maioria que não tenha nem entrado em nada aqui, porque realmente era um jogo da parte de baixo aqui da tabela, sem muitas qualidades, sem muitas emoções. Tivemos também pela Bundesliga Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. Aqui foi um jogo onde eu deixei bem explícito o mercado de gols, né? O ambos marcam principalmente e o over de gols. Esse jogo aqui teve 6 gols, foi 4-2 para o Borussia Mönchengladbach. Eu até comentei que o Borussia Mönchengladbach é um time que costuma fazer muitos gols. Se for pegar principalmente até os jogos da Champions League do Borussia Mönchengladbach, vocês vão ver que é um time que volta e meia resolve fazer 4, 5, 6 gols aí numa partida quando está inspirado. O Borussia Dortmund até teve ali um momento onde o Haaland virou a partida, né, no primeiro tempo. Como eu falei, o Haaland é sempre um perigo para os times adversários. Porém, logo em seguida, o Borussia Mönchengladbach empatou o jogo. No primeiro tempo foi 2-2 e no segundo tempo o Borussia Mönchengladbach fez mais 2 gols e acabou confirmando aí a vitória. Quem entrou em mercado de gols, aí over de gols, ambos marcam, conseguiu tirar um bom lucro aí dessa partida. Quem fez alguma aposta em relação ao Borussia Dortmund, que eu comentei que talvez pelo Haaland o Borussia Dortmund dava uma desequilibrada, porém aí o Mönchengladbach, por estar jogando em casa, aí tomou as ações do jogo e conseguiu um ótimo placar. Tivemos também Benevento e Torino, que foi um jogo que eu também comentei que era bem fraco tecnicamente, era complicado de se achar alguma coisa. Se eu não me engano, eu até comentei sobre o under de gols aqui nessa partida, porém teve 4 gols a partida, né? Eu tinha comentado sobre o under de gols pela falta de qualidade de ambas as equipes. Porém, como vocês podem ver aqui, o Torino é uma equipe que até faz bastante gol aqui. Eu acho que dos 10 últimos colocados aqui é uma das que mais faz gol. Então, provavelmente por esse detalhe aí é que acabou saindo bastante gols aí nessa partida. O empate do Torino veio lá no final do jogo, né, já nos acréscimos. Então aí quem conseguiu pegar algum mercado favorável aí, parabéns, porque essa partida aqui realmente estava bem ruim. O PSG acabou aqui ganhando também de 4-0, aqui é o que eu sempre falo, odd muito baixa complica muito o jogo. Eu até várias vezes dou algumas dicas de tentar achar algum mercado diferente para quando alguém quer trabalhar um jogo como esse, como o mercado de goleadas, over de gols, para marcar, para ganhar já no primeiro tempo, ou um handicap -1, -2, dependendo do jogo. E aqui, realmente o PSG ganhou de 4-0. O Montpellier até no início do jogo teve um expulso, isso prejudicou também bastante a equipe francesa. E o PSG com Mbappé e Neymar não tomou conhecimento aí, foi para cima no segundo tempo, fez 3 gols em 3 minutos aqui e fechou aqui o caixão do Montpellier 4-0 PSG. Quem conseguiu pegar aqui esse over de gols ou o handicap aqui -2 do PSG, acredito que também tenha sido um bom lucro. Então, sempre quando vocês verem um jogo assim, onde um time é muito favorito e tem uma odd muito baixa, ao invés de às vezes se jogar nessa odd aqui, muitas vezes acabar perdendo por empate ou algo do tipo, como acontece às vezes com o Liverpool, com o Manchester City, tentem achar um mercado alternativo, como o mercado de goleadas ou de handicap asiático aí, que esses mercados muitas vezes eles oferecem aparentemente um risco maior, porém uh, um risco mais justificado, né? Dando uma odd melhor. É aquela odd onde se ganhar, lindo, se perder, ok, entendeu? Não é que nem aqui uma odd como essa que se o cara perde, o cara fica, poxa, nem uma odd de 1,14 eu ganho, né? E daí às vezes já desanima o dia do cara, já acaba já com um dia de aposta ou um dia de trade aqui. Então tomem cuidado aqui nessas partidas. Tivemos também aqui.
um pouco mais tarde, né, para fechar essa sexta-feira que não teve tantos jogos, a Série B do campeonato. O Juventude acabou vencendo por 2-1 de virada. Foi um jogo muito maluco, porque no final do jogo o Figueirense fez um gol, um gol irregular, né, que é onde a bola já havia saído e mesmo assim o jogador do Figueirense fez o cruzamento e da onde saiu o gol do Figueirense. E em meio a muita reclamação, a muita argumentação, a equipe do Juventude foi lá e virou a partida, né? Um gol aqui no último minuto, nos acréscimos. O Juventude que agora ocupa a quarta colocação, né? Tá a um jogo aí de ser classificado para a Série A do campeonato. Ah, Só depende dele mesmo agora, né, no momento. O Juventude que eu acho que vai enfrentar, eu acho que fora de casa agora é o Guarani. Mas que tem condições de vencer aquilo que eu sempre falo, quando é um time aqui do meio da tabela, eles já não estão muito compromissados, enfrentando o Juventude, fazendo a partida mais importante da sua história aí. Não tem por que o Juventude não ter condições de ganhar. Mas basicamente em relação a esse jogo foi isso. Eu até comentei que eu achava que o Juventude ia ganhar essa partida. Eu sabia que os dois times precisavam muito do resultado, mas a qualidade técnica do Juventude eu acho que era um bom fator aí para se apostar na vitória do Juventude. Quem conseguiu pegar esse 2x aqui, maravilhoso. Por que foi tão bom para o Juventude esse resultado aqui? Porque o CSA acabou somente empatando em 1-1 com o Brasil de Pelotas. Aqui foi um jogo que eu até falei sobre a odd muito baixa do CSA, né? Mas que daqui a pouco, para quem fosse fazer uma múltipla aqui da Série B, pudesse colocar aqui para dar uma aumentada no multiplicador, essa odd de 1,3 aqui aproximado. Porém, o CSA acabou não jogando tão bem, não jogou como um time que precisava do resultado para tentar garantir uma classificação. Jogou bem abaixo aí do que se era esperado, quanto uma equipe que já estava praticamente sem nenhuma pretensão aqui na Série B, que era o Brasil de Pelotas. Então foi um resultado que acabou decepcionando muitos. Porém, para quem tem aquele pensamento de não se jogar em odds muito baixas, né, a tentar achar mercados com mais valor e tudo mais, acredito que tenha desviado aqui um pouco desse resultado, porque realmente 1,33 é uma odd muito baixa aqui na Série B. São poucos jogos onde é justificado uma odd como essa. Talvez Náutico contra Oeste, o último jogo aqui do Náutico, o Náutico jogou contra um Oeste já rebaixado, talvez fosse até justificado pela necessidade do Náutico de vencer, por estar jogando em casa e por jogar contra um time já rebaixado. Agora, uma odd de 1,33 de dois times que vêm jogando um bom futebol, era um jogo muito mais equilibrado do que a odd aparentava. Eu acho que pelo menos um 1,7 aqui o jogo merecia. E para fechar aqui, nós tivemos um jogo Cuiabá contra Sampaio Correia. Aqui era uma partida onde eu também acreditava que o Cuiabá podia buscar essa vitória, ou pelo menos um empate. Porém, o Sampaio Correia acabou vencendo por 3-1. Sampaio Correia, que não tem mais chances de se classificar, mas quando entrou para esse jogo, acredito que entrou ainda com o pensamento de que podia fazer algo maior. A partida do Juventude já tinha acabado, então matematicamente Sampaio Corrêa já não tinha mais chance. Porém, eu não sei dizer se os jogadores já sabiam dessa informação ou algo do tipo. Então isso pode ter feito com que o Sampaio Corrêa jogasse um pouco mais aí do que está acostumado. O Cuiabá que acabou perdendo, mas mesmo assim se classificou para a Série A. Matematicamente não tem mais como sair aqui dos quatro primeiros colocados, tendo em vista que só falta um jogo para acabar. Então isso também pode ser que tenha influenciado aí o Cuiabá a não jogar 100%, mas aí quem se prejudica somos nós aqui, que eu particularmente fiz a leitura que o Cuiabá, pelo menos o empate ele podia ter conseguido aqui nessa partida, e eles acabaram perdendo por 3-1 aqui para o Sampaio Corrêa, quem daqui a pouco pegou talvez um ambos marcam, esperando um confronto mais equilibrado, algo do tipo, talvez tenha achado um mercado um pouco melhor aqui do que o mercado de vitórias. Então, espero que vocês tenham conseguido aqui, pelo menos no Juventude, conseguir um bom lucro aqui nesses jogos da Série B. Que nesses outros jogos aqui, principalmente do Mönchengladbach com o Dortmund, vocês tenham conseguido forrar aí a banca de vocês. Tendo visto que foi um jogo com muitos gols aqui, acredito que tenha sido um bom jogo para pegar gols, para se trabalhar over, enfim. Agora, passando aqui para os dias de hoje, né, dias de muitos jogos aqui do campeonato, de campeonatos nacionais.
Eu acabei não selecionando aqui os jogos, né? Então vou estar vendo aqui junto com vocês quais que vale a pena e quais que não vale. Esse jogo aqui da Premier League é um jogo que até vale a pena. É um jogo entre Aston Villa e Newcastle. Para quem vai trabalhar o trade esportivo, eu acho que um lei Aston Villa, eu acho que é até bem considerável, tendo em vista que o Aston Villa não joga mais aquele futebol do início do campeonato, que fez acho que 5 vitórias seguidas. O Aston Villa é um time que foi caindo ao longo do campeonato, foi mostrando a sua verdadeira face, digamos assim. E é um time extremamente fraco, é um time de meio de tabela, não é um time para cair, mas também não é um time para brigar por título ou algo do tipo. Então vai ser um jogo onde vai ser nivelado por baixo, acredito eu. Eu acho que essa odd de 1,5 aqui para Aston Villa é uma odd bem baixa. Talvez pegar aqui um lay Aston Villa no início do jogo para dar uma ajustada na odd faça algum sentido, né? Tendo em vista que eu não acho que vai ser um jogo tão dominante aqui por parte do Aston Villa, tendo em vista que o seu adversário é o Newcastle. Eu acho que desses times aqui da parte de baixo talvez seja um time mais ajeitadinho do que os outros, então talvez dê um pouco mais aqui de perigo para o Aston Villa. O Newcastle que não está numa boa fase, mas como vocês podem ver aqui também o Aston Villa vem aí dos últimos jogos de 2 derrotas e 2 jogos adiados, então é uma equipe que talvez possa se complicar um pouco com o ritmo de jogo, né? Muito jogo adiado complica um pouco. Então, aqui, se vocês quiserem trabalhar esse lei Aston Villa ou daqui a pouco trabalhar um under de gols também, esperando um jogo mais pegado, esse under 13,5 aqui pagando 1,62, ou seja, o mercado está esperando até uma goleada aqui do Aston Villa, que eu acho um pouco improvável. Daqui a pouco até trabalhar esse handicap positivo aqui, mais um para o Newcastle, esperando que o Newcastle não vá sofrer grandes resultados aqui. Vai ser um jogo mais equilibrado também, faça algum sentido. Então, leia Aston Villa, under de gols, handicap positivo pro Newcastle, acho que é bastante coerente. O Huesca contra a Villarreal não tem muito o que falar, o Villarreal é bem mais time do que o Huesca, mostrou contra o próprio Granada que tem condições de fazer grandes jogos. É um time que não tem problema em marcar gols aqui, né? Como vocês podem ver, eu vou puxar o histórico de partidas aqui do Villarreal. Villarreal ganhou de 2-1, ganhou de 4-0, empatou em 2-2. Aqui também tem um 3-1, 2-0, enfim, é difícil acabar em 0-0, 1-0 os resultados aqui do Villarreal. Então, para quem quer trabalhar daqui a pouco um over, pelo menos um over 1,5 aqui numa múltipla, talvez aqui tenha bastante valor. Ou talvez daqui a pouco o Villarreal para ser o primeiro a marcar, tendo em vista a fragilidade da equipe do Huesca. Eu acho que são mercados aí favoráveis. Ou quem quer trabalhar aqui direto a vitória do Villarreal, esperando aí um Villarreal dominante na partida, também tem um bom valor aqui a 1,8. É uma boa odd para se trabalhar esse tipo de jogo aqui. Isso tudo, obviamente, por causa da fragilidade que do Huesca, que em 19 partidas ganhou apenas um jogo. Acho que junto com o Sheffield da Premier League, eu acho que é um dos times aqui também que tem a pior campanha, assim. O Sheffield ainda é um pouco pior porque não empata tanto, mas é um dos times aqui que realmente está com bastante dificuldade de ganhar suas partidas. Nós teremos também aqui Sevilha contra Cádiz, Sevilha, porém, com uma odd bem baixa. Acredito que por ser o Cádiz e por ser o nono colocado, talvez não sei se o Sevilha vai ter tanta facilidade aqui nesse jogo. Talvez esperar ali os primeiros minutos do primeiro tempo para ver se essa odd dá uma subida, vai para pelo menos 1,6, 1,7. Talvez seja uma boa estratégia para tentar pegar aí um back Sevilha ou uma aposta aí a favor do Sevilha. Agora, se vocês quiserem entrar aí pré-jogo, talvez outros mercados façam um pouco mais de sentido. Talvez esse over 1,5, ou daqui a pouco ambas as equipes para não marcar, esperando que seja um jogo aí 1-0, 2-0, Sevilha ou algo do tipo. Agora, se vocês tiverem um pouco mais de paciência, vocês gostam de trabalhar jogos assim enquanto já estão rolando, pegar esse 1,45 aqui, ah, com uma odd um pouco mais alta aí de 1,6, 1,7, esperando aí talvez um primeiro tempo um pouco mais especulativo pela parte do Sevilha, talvez façam aí um pouco mais de sentido. Teremos também aqui Real Sociedade contra Real Betis. Aqui é um jogo entre equipes, uma equipe que começou muito bem e foi dando uma caída, que é o Real Sociedade, que já esteve até em alguma determinada parte do campeonato em primeiro lugar, mas que era se falado que não ia durar muito, contra um Real Betis que, sinceramente, é uma equipe bem mediana, assim, né? Eu acho que não por tamanho de equipe, mas pelo futebol que apresenta o Real Betis, ele é muito parecido, assim, se for fazer um comparativo.
com o Campeonato Brasileiro Série A, é uma equipe bem equivalente ali ao Corinthians, talvez, sabe? Uma equipe que volta e meia faz bons resultados, que tá aqui na primeira parte da tabela, mas que eu acho difícil, assim, subir mais posições do que já está, assim, entende? Eu acho que na sua frente tem times de mais qualidade, pelo menos nessa temporada. Então, tendo em vista que o Real Sociedad vai jogar em casa, talvez se esperar aqui uma postura um pouco mais ofensiva do Real Sociedad, talvez seja também uma boa aposta, né? Eu não iria direto nesse 1,8 aqui de vitória do Real Sociedad, porque eu acho o jogo mais equilibrado. Eu acho que esse jogo aqui tem muita cara até de empate. Porém, daqui a pouco vou apostar que o Real Sociedad vai ser o primeiro a marcar, por talvez começar o jogo pressionando mais. Talvez seja uma boa aposta. Ou tendo em vista que o Real Betis ele possa pelo menos beliscar aqui um empate, talvez um handicap positivo aqui mais 0,5 ou mais um aqui para o Real Betis também tenha bastante valor, tendo visto o equilíbrio desse confronto aqui, fazendo com que essa odd aqui muito favorável ao Real Sociedad talvez não faça tanto sentido. E para fechar aqui o Campeonato Espanhol, temos aí Deportivo Alavés contra Real Madrid. Aqui é um jogo onde, obviamente, o Real Madrid ele sempre vai ser favorito. A cada 10 partidas como essa, o Real Madrid vai ganhar pelo menos 9 e empatar uma. É bem difícil acreditar que o Real Madrid possa daqui a pouco estar perdendo essa partida ou algo do tipo, tanto pela força do Real Madrid quanto pela fragilidade do Deportivo Alavés. Então aqui não tem outra coisa para falar. Acho que até quem gosta de entrar direto em vitória aqui pegar esse 1,5 a favor do Real Madrid é a melhor odd possível. É muito difícil ver um Real Madrid ou times desse tamanho com odds assim, ainda mais enfrentando um time tão inferior. Então 1,5 para o Real Madrid vencer é um palpite muito bom. Quem daqui a pouco espera até uma partida um pouco mais fácil e queira pegar daqui a pouco esse over 2,5 aqui, esperando o Real Madrid jogando bem para frente, buscando gols, também faça sentido. Ou daqui a pouco um handicap asiático -1 aqui para o Real Madrid também seja uma boa odd para estar se pegando. Mas tudo isso se vocês realmente acreditarem que o Real Madrid vai passar o carro no Alavés, né? Coisa que eu já não tenho tanta segurança para falar para vocês, porque eu vejo muitos jogos onde o favorito acaba amarelando um pouco. Mas pelo menos que o Real Madrid vai vencer, eu já me sinto um pouco mais seguro de falar. E daí a odd de 1,5 eu acho boa aí, principalmente para quem gosta de cruzar resultados. Eu acho uma odd que vai dar bastante valor aí para qualquer que seja a aposta de vocês. Não sei se o Real Madrid vai estar 100% titular, né? Isso pode também influenciar ali na odd, mas acredito que sim. Acredito que essa odd aqui seja mais pelos resultados recentes. Se eu não me engano, recentemente o Real Madrid ele foi eliminado. O Real Madrid foi eliminado por um time de, eu acho que de terceira divisão, jogando com um a mais. Eu acho que o Real Madrid tomou no tempo extra aqui um gol desse Alcoiano aqui. Então eu acho que isso também tem influência, que talvez seja um jogo onde o Real Madrid esteja um pouco abalado, mas eu acho que vai ser um bom jogo para eles recuperarem a confiança e estarem aí vencendo do Alavés. Campeonato alemão tem que tomar cuidado aqui com os jogos. Eu vou já estar marcando aqui os jogos que eu acho mais importante, porque realmente tem jogo aqui meio ruim. Eu acho que esses três aqui são os melhorzinhos, né? Eu acho que o Mainz vai enfrentar o Leipzig com uma odd de 1,40. Acho que o Leipzig ele é bastante favorito pelo time que tem. Então aqui também acho que o Leipzig ganha. Não digo tranquilamente, mas eu acho que pelo menos por uns 2-1, assim, eu acho que o Leipzig eu acho que tem condições. Então quem queira ir daqui a pouco nesse over de gols aqui, é uma boa aposta. Porém, tome cuidado com essa odd muito baixa. Às vezes, individualmente, entrar nessa partida talvez não tenha tanto valor assim, né? A não ser que vocês achem que o Leipzig não é tão favorito, daqui a pouco queiram trabalhar o Lei Leipzig aqui num trade esportivo. Mas eu acho que o Leipzig mesmo assim ainda ganha o jogo, mais uma vez pela fragilidade aqui do adversário, que só tem uma vitória no campeonato. Esse Arminia aqui eu vou skipar, né? Quanto o Frankfurt aqui. Não tem muito o que falar. Bayer Leverkusen contra Wolfsburg é uma boa partida. É um bom jogo para ambos marcam aqui é 1,6. Como vocês podem ver, a odd está até um pouco baixa aqui, porque realmente são duas equipes bem equilibradas que têm ambas as chances de marcar gols. Né? O Bayer Leverkusen aqui terceiro colocado e o Wolfsburg sexto colocado. Acho que o Bayer Leverkusen tem um pouquinho mais de vantagem pelo futebol que vem apresentando na temporada e por estar jogando em casa. Então, quem daqui a pouco queira proteger esse resultado aqui a favor do Bayer Leverkusen, pelo menos no empate, aqui é 1,5 ou 1,3 no Double Chance, numa aposta cruzada, são odds aqui bem interessantes.
Vamos ter também Augsburg contra a União Berlim. Aqui é um jogo também com odds bem altas. O Augsburg, por mais que seja 12º colocado, não é uma equipe de todo ruim. É uma equipe semelhante ali a um Bragantino, então volta e meia ela dá uma incomodada. Para quem gosta de trabalhar odds altas, eu até acho que esse Augsburg aqui a 3,6 protegendo no empate, pegando 1,7 ou um 2,5 no draw no bet, eu acho até uma boa odd, né, para um time que está jogando em casa e que eu não acho que seja tão inferior aqui à União Berlim. Eu acho aqui uma boa aposta, né? Como a própria nome fala, é uma aposta. Você tem que arriscar em algo. E eu acho que de todas as partidas do dia de hoje, essa seria talvez para colocar ali uma unidade a favor do Augsburg, uma boa arriscada, digamos assim. É um jogo bem com cara de aposta esportiva mesmo, onde você tem que fazer uma leitura e você tem que tomar uma decisão. E eu tomaria algo a favor do Augsburg pela odd alta que ele apresenta numa partida como essa contra um time que não é um Borussia, não é um Leipzig, não é um Bayern, tá ligado? Então não tem por que dar tanto uma odd tão alta aqui pro Augsburg. Esse jogo aqui do Freiburg com o Stuttgart não tem muito o que comentar, é um jogo muito parelho aqui, como a própria odd mostra. Berlim contra Werder Bremen também mesma coisa, dois times da parte de baixo da tabela, jogo fraco, sem muito palpite para se fazer. Geralmente nesses jogos fracos aqui eu gosto de trabalhar o under de gols, esperando um jogo mais cansado, algo do tipo, mas não é sempre que bate, então é algo que eu prefiro até nem comentar, é um método mais pessoal meu mesmo. Indo aqui agora para o campeonato italiano, nós teremos Roma contra Spezia. Roma que fez recentemente um resultado bem ruim aqui, acabou perdendo de 4-2 para esse mesmo Spezia aqui pela Copa da Itália. Teve até uma confusão de fazerem substituição a mais. Falaram até que o jogo ia ser cancelado caso a Roma ganhasse, mas no final das contas o Spezia ainda ganhou. A Roma teve dois expulsos, então isso contribuiu bastante. Talvez aqui seja um bom jogo onde a Roma queira dar o troco no Spezia por ter perdido essa outra partida, que era mostrar, ó, nós ainda somos superiores, apesar de termos perdido. Então, quem talvez queira entrar até num 2-0, 3-0 aqui da Roma, esperando um jogo aí bem aberto, onde a Roma vá para cima para vencer mesmo, seja uma boa aposta. Então, talvez esse over 2,5 aqui é 1,6, ou daqui a pouco um handicap negativo aqui -1 para Roma, aqui próximo a 2x, sejam odds bem boas aqui, tendo em vista que entrar direto na vitória da Roma talvez não compensa tanto o risco aqui, tendo em vista que essa odd aqui ela não vai mudar muito aqui de 1,5, né? Então acho que para um jogo como esse não vale tanto a pena sem esse risco. Teremos também aqui um dos principais jogos do dia, Milan contra a Atalanta. A Atalanta está com uma odd até mais baixa que a do Milan. Acredito que isso tem a ver aqui por algum motivo de escalação. Eu não conheço muito do time titular do Milan, então eu não sei dizer se ele está 100% titular. Quem conhece um pouco mais pode estar vendo aí na imagem do vídeo se esse é o time titular aqui do Milan. Eu sei que pelo menos o Ibrahimovic é o principal jogador do Milan e ele vai estar jogando, então talvez isso ajude bastante. Por que que eu falo isso? Porque o Milan jogando em casa com uma odd de 3x, ou seja, como o menos favorito, digamos assim, da partida contra uma Atalanta que não vem de bons resultados e tendo em vista que é um Milan que tem uma derrota só em 18 jogos, ou seja, passou o primeiro turno inteiro do Campeonato Italiano com uma derrota só, eu acho uma odd um pouco inusitada. Eu acho que tem que ter uma explicação por trás. Talvez a escalação explique isso. Porém, eu particularmente, olhando só em termos de time, Milan contra Atalanta, eu acho o Milan, pela temporada que faz, melhor do que a Atalanta, né? Eu iria a favor da Atalanta aqui. Agora, se realmente o Milan tiver desfalcado, aí realmente tem que tomar um cuidado, talvez proteger isso aqui no empate, pegar esse 1,6 aqui de Milan, um empate, esperando pelo menos algo aí, algo mais equilibrado, ou daqui a pouco até mesmo esse draw no bet, tanto para Milan quanto para Atalanta, ele tem bastante valor aí para estar se entrando. Então, tome cuidado aqui nesse jogo. Mais uma vez, vou bater na tecla do over de gols. Acho que são duas equipes que costumam balançar bastante as redes. A Atalanta costuma participar várias vezes de goleadas. O Milan também é um time que marca bastante gols aqui, com 39 gols. É um dos times que mais marcou gols desse primeiro turno do Campeonato Italiano. Então fiquem atentos a isso, fiquem atentos à escalação do Milan, se ela é uma escalação 100% titular, se não está poupando muitos jogadores, o que justificaria essa odd.
E agora, caso não esteja, trabalhem algo favorável aqui ao Milan, porque jogando em casa eu ainda acho mais time que a Atalanta, que vem aí de, como vocês podem ver aqui, eu vou até puxar aqui, ó, dois empates magros, 0-0, 1-1. Então não tem por que essa odd estar mais baixo para a Atalanta do que pro Milan. Nós vamos ter aqui também uma partida de Udinese contra a Inter de Milão. Aqui, a Inter de Milão ela é mais time do que a Udinese, aqui o site deu uma atualizada. A Inter de Milão ela é mais time do que a Udinese. A Udinese é um time da parte de baixo da tabela. Recentemente a Udinese segurou a equipe da Atalanta, porém é uma equipe fraca. A Inter de Milão é uma equipe que deu uma melhorada até, eu via, não em termos de resultado, mas em termos de performance. Eu vi alguns jogos da Inter de Milão onde eles acabavam jogando bem mais, como é que eu posso dizer, bem mais descansado, que fazia muitas vezes com que eles saíssem perdendo. Então, tendo em vista que essa odd aqui da Inter de Milão ainda está 1,6, é uma boa odd para estar trabalhando a favor. Acho que a Inter de Milão tem total condições de vencer essa partida. Não vejo outro mercado aqui muito favorável, tendo em vista que as odds estão todas meia baixas. Até mesmo o over de gols, eu acho que a odd está muito baixa aqui para o que representa a partida. Então, para quem quer trabalhar essa partida, eu não consigo ver um mercado diferente aqui do Beck Inter de Milão a 1,6. Acho uma boa odd. Fiorentina contra o Crotone vai ser uma das partidas que eu vou passar. Crotone é a pior equipe da competição, tenham isso em vista. Então, se quiserem trabalhar algo favorável aqui mesmo a Fiorentina, mas não vou entrar muito em detalhes aqui, é um jogo bem fraco. Esse primeiro jogo aqui já no Campeonato Francês também é outro jogo bem fraco, também não vou estar comentando muito. Campeonato Francês que já é fraco por si só. Se a gente começar a trabalhar esse tipo de jogo de Lens contra a Nice, a chance da gente tomar um head por falta de conhecimento ou algo do tipo é bem grande. Então aqui é um jogo que eu também prefiro deixar de lado. Se vocês quiserem trabalhar algo, esperem o jogo começar, vejam como está a partida, se o Lens está atacando mais, se o Nice está atacando mais, daí vocês possam daqui a pouco estar pegando aí o primeiro gol de alguma das duas equipes. Mas pré-live eu prefiro me abster. Acho que é uma partida um pouco complicada aqui para estar trabalhando algo a favor. Já Mônaco e Olympique de Marseille é outra história. Aqui eu iria na vitória do Mônaco e eu vou explicar por quê. O Olympique de Marseille recentemente, por duas vezes, né, eu falei, olha, o Olympique de Marseille é favorito, entre a favor do Olympique de Marseille. E como vocês podem ver aqui, o Olympique de Marseille perdeu em casa por último colocado da competição e perdeu em casa novamente para um time de meio de tabela, que é esse Lens aqui que eu comentei recentemente. Então, tomem cuidado aqui com esse Olympique de Marseille. É uma equipe que não vem de bons resultados, não está numa boa fase e vai enfrentar um Mônaco que tem mais time do que o Olympique de Marseille. Não é uma equipe espetacular, mas tem um elenco superior e vai estar jogando em casa buscando o resultado, né? Então, a 1,75, tendo em vista aqui que o Mônaco nas últimas 5 partidas ganhou 4, empatou uma, é uma equipe que está em grande fase. Acho importante aproveitar essa odd de quase 1,8 aqui para estar se trabalhando a favor do Mônaco. Então, back Mônaco ou aí uma aposta punter aí a favor do Mônaco é, na minha opinião, o cenário mais favorável aqui dessa partida. Então, fiquem de olho aqui no Mônaco. Agora, passando aqui para os jogos do Campeonato Brasileiro Série A, nós teremos dois jogos do Campeonato Brasileiro Série A e dois jogos do Campeonato Brasileiro Série B. Vai ser os jogos aqui que eu vou estar fechando o vídeo que já se aproxima de 30 minutos, né? Todo sábado e todo domingo acaba tendo muitos jogos, então é normal se, se comentar um pouco mais aqui sobre as partidas. Nós teremos aqui um São Paulo jogando contra um Coritiba. Aqui é um jogo bem delicado, porque o São Paulo é um time que não vem de bons resultados. Nas últimas 4 partidas perdeu 3, empatou uma. Inclusive na sua última partida acabou perdendo por 5-1 para o Internacional em casa. Então é uma equipe que está um pouco abalada, com uma confiança abalada, e porém que precisa muito desse resultado. É uma daquelas partidas que se o São Paulo não vencer, ele pode dar adeus ali à briga pelo título, porque vai ficar bem difícil, principalmente pelo que a partida representa, né? É um Coritiba praticamente ali rebaixado, que vai estar jogando fora de casa contra um dos líderes do campeonato. Ou seja, se o Coritiba conseguir pelo menos arrancar um empate aqui, já vai estar muito prejudicada a equipe do São Paulo. Então, é um jogo onde o São Paulo precisa vencer. Só que a 1,3 é uma odd muito baixa para se entrar num time que
em termos de performance, de retrospecto dos últimos jogos, é um time que não vem fazendo bons jogos. Então é complicado você colocar o seu dinheiro num time assim, num time que está oscilando demais, né? Então a minha dica para esse jogo aqui, que eu sei que muitos de vocês gostam de trabalhar o jogo do Brasileirão e não vão querer deixar de fora esse jogo, é que daqui a pouco entrem num handicap asiático negativo para o São Paulo, esperando um placar de 2-0, 3-0 para o São Paulo, ou entrem daqui a pouco num over de gols, mais uma vez esperando um placar com mais gols, daí esperando talvez até que o Coritiba vá fazer algum gol para contribuir com o mercado de gols, ou talvez entrar no São Paulo para estar ganhando já no primeiro tempo, esperando um abafa aí, uma pressão inicial do São Paulo, que daqui a pouco possa sair aí do primeiro tempo pelo menos com 1-0. Uma odd de 1.9 é uma odd bem aqui mais justa do que esse São Paulo a 1.3. Então, se querem trabalhar esse jogo, explorem esses outros mercados. Vencedor do primeiro tempo, mercado de gols, ou daqui a pouco um handicap aqui asiático negativo aqui do São Paulo. Porque realmente são odds que vão dar mais valor para essa partida. E outra coisa, se o mercado está dando 1.3 por São Paulo, é porque o mercado acredita que essa partida vai ser ganha de maneira fácil pelo São Paulo. Ninguém dá 1.3 para um time de futebol assim numa partida, se não acredita que o time vai passar o carro, digamos assim. E se o mercado acredita que o São Paulo vai ganhar de maneira tranquila do Coritiba, não tem por que não entrar em outros mercados como o primeiro tempo São Paulo ou o handicap asiático negativo do São Paulo, né? O próprio mercado está me informando isso, né? O próprio mercado está dizendo, ó, a gente está dando 1.3 para o São Paulo, São Paulo é favorito. Talvez explorar uns outros mercados aí num possível placar folgado do São Paulo vai te dar uma odd melhor, entende? Então tem que saber interpretar esse tipo de situação aqui também. Então, para essa partida, o que eu tenho para falar é isso. Tomem cuidado com esse mercado direto aqui 1.13 e tentem explorar outros mercados aqui, se você acredita realmente que o São Paulo vai golear, né? Se você é daquele time mais pessimista, que gosta de ter uma visão mais negativa da partida e faz trade esportivo, daqui a pouco um Lei São Paulo, esperando um São Paulo com um pouco mais de dificuldade para se conectar na partida, né? Tendo visto que vem de resultados muito ruins, às vezes leva um tempo para entrar no jogo. Talvez esse Lei São Paulo aqui esperando que essa odd suba aqui para pelo menos 1.5, 1.6, possa estar trazendo lucro aí para você que faz o trade esportivo. Teremos aqui também outra partida de um dos times aqui da parte de cima da tabela, que é Vasco contra Atlético Mineiro. Aqui é uma partida bem complicada, porque o Atlético Mineiro ele é mais time, ele precisa do resultado para continuar brigando pela parte de cima da tabela, né? Uma possível derrota aqui talvez também faz com que o Atlético Mineiro dê adeus assim àquela briga direta ali pelo título. Só que o Atlético Mineiro vai jogar contra um Vasco que precisa do resultado. O Vasco da Gama atualmente está na zona de rebaixamento, tudo bem que tem um jogo a menos, porém o Vasco precisa do resultado para tentar tirar um pouco dessa pressão das suas costas, né? O Vasco é mais time? Não é. O fator casa muitas vezes não influencia? Não influencia, porque não tem tanto público nos estádios, né? Não, estamos sem público nos estádios. Mas, nesse caso aqui, pela necessidade do Vasco do resultado, não é de se duvidar de daqui a pouco essa partida acabar empatada. Então, para esse tipo de jogo aqui, o que muitas vezes eu gosto de trabalhar é esse mercado aqui de dupla hipótese para o time com a maior odd. Por quê? Se eu trabalhar dupla hipótese esperando daqui a pouco um empate a favor do Atlético Mineiro, eu vou estar pegando uma odd de 1.2, é muito baixa. Agora, se eu trabalhar esse mercado de dupla hipótese a favor do Vasco, esperando que daqui a pouco vai acontecer pelo menos Vasco ou empate, eu vou pegar uma odd de 2x. É uma odd muito boa. É uma odd que eu acho até mais segura do que daqui a pouco tá entrando direto a favor do Atlético Mineiro. Não pelo que o Atlético Mineiro é, mas pelo que a partida representa. É uma partida onde os dois times precisam muito do resultado. Então, daqui a pouco, quando os dois times precisam muito do resultado, um empate aqui é um dos cenários mais realistas, né? Para quem gosta de trabalhar mercado de gols, talvez esse ambos marcam aqui, tendo em vista que o Atlético Mineiro é um time que gosta de marcar muitos gols. E o Botafogo acredito que não vai deixar tão barato esse jogo pela necessidade do resultado. Acho que também é um mercado bem bom aqui. Então, se vocês gostaram desse método aqui de talvez trabalhar uma odd um pouco maior, eu acho um pouco mais viável. Agora, para quem queira trabalhar outros mercados, porque não tem tanta certeza do que pode acontecer nesse jogo, talvez esse ambos marcam aqui
tenha também aqui bastante valor aqui a 1,75. Agora passando rapidamente aqui para a Série B do campeonato, vai ter dois jogos da rodada aqui. Confiança contra América Mineiro. Aqui é um jogo de um time que não tem mais chance de ser rebaixado contra um time que está brigando ponto a ponto pela liderança. Aqui é um jogo onde se o América Mineiro não conseguir um resultado positivo, talvez possa ser o jogo onde eles dão adeus ao título aqui, caso Chapecoense consiga os 3 pontos na próxima partida. Então, eu particularmente acho que o América Mineiro sai na frente pela qualidade da equipe. Às vezes essa diferença técnica de um time da parte de cima para um time da parte de baixo na Série B é muito grande, né? Tu pega uma América Mineiro, uma Chapecoense, são times que têm um elenco muito superior, um elenco pronto para disputar a Série A. Então, quando enfrentam um Confiança que está na parte de baixo da tabela, o handicap entre as duas equipes é muito alto. Então, aqui, por causa disso, pela necessidade do América Mineiro do resultado e pelo Confiança talvez não entrar tão compromissado na partida, eu acho que o América Mineiro pode ganhar de maneira tranquila. Então, esse 1,8 aqui a favor do América Mineiro, para mim, é a melhor hipótese aqui nessa partida. Então, esse é o meu palpite: América Mineiro para ganhar a 1,8. E passando para outra partida aqui, Avaí e Guarani. Aqui é a partida dos times que já não tem muita chance. O Avaí, se vencer as duas partidas que falta, chega a 58 pontos. Até matematicamente poderia passar o Juventude, mas o Juventude teria que se dar mal aí nas próximas partidas. Ah, e teria aqui daqui a pouco também que o CSA tenha que perder o jogo. Acredito que mesmo assim o Avaí vai buscar a vitória, né? Pela aquela última esperança assim do time de talvez conseguir algo maior na partida. E pelo Guarani ser uma daquelas equipes aqui junto com Confiança, com Cruzeiro, Brasil de Pelotas, próprio CRB aqui, o Guarani tá naquele grupo ali de times que não quer mais nada com o campeonato, e isso pode fazer com que o Guarani acabe não jogando com tanta vontade. Então aqui talvez essa vitória do Avaí a 1,6 tenha algum valor aí. Óbvio que como se trata de Série B, todo o palpite que eu dou aqui, ele não é com 100% de certeza, porque a gente está falando de um campeonato muito inconstante. Mas como tem que se analisar, como tem que criar um padrão para assim se trabalhar algum método no trade esportivo ou fazer alguma aposta, essa é a minha análise, né? Então, aqui acredito que nesses dois jogos, tanto o América Mineiro quanto o Avaí largam na frente pela necessidade do resultado, digamos assim, e por serem mais time, né? Ah, quem quiser cruzar esses dois resultados, América Mineira 1,8 e Avaí 1,6, eu acho que vão estar pegando aí uma odd bem boa aí. E por ser só dois jogos, conseguir uma odd aí acima, acho que de 3x, não sei quanto é que vai estar dando essa cruzada aí. É uma odd bem boa, né, desses dois jogos aí da Série B para se estar trabalhando. Então fiquem atentos aí, América Mineiro, e Avaí aí para estarem pegando um bom lucro aí nesse sábado de futebol. Então, basicamente é isso. Tivemos bastante jogos aqui para serem comentados nesse dia de hoje. Espero que vocês tenham conseguido tirar algo aí do vídeo. Se conseguiram, peço que se inscrevam no canal e deixem um like, é importante aí para mim, para estar ajudando tanto a mim quanto ao canal. Desejo a vocês aí um bom dia, de bastante lucro aí a todos vocês. Amanhã eu vou estar voltando com mais um vídeo comentando sobre esses jogos e sobre os jogos de domingo, né? Que vai ser também mais um dia recheado aí de futebol para vocês estarem melhorando aí os métodos de vocês e fazendo as melhores análises. Então é isso daí. Desejo a vocês aí um bom sábado e abraço aí a todos vocês.